né? Vou compartilhar na tela com vocês aqui. Então aqui é a apresentação da aula, aula de português do ensino remoto, né? É hora de organizar o que aprendemos. Pessoal, nós aprendemos na aula passada sobre textos informativos, né? O que é que o texto informativo o que é que o texto informativo nos traz? Texto, ele nos informa. Qual é a intenção do texto informativo? Informar e apresentar dados e explicações. Ou seja, vocês lembram que o texto informativo ele tem que explicar dados e informações. Vocês tiveram todos os dados e todas as informações sobre o elefante. Vocês lembram lá que o elefante ele é memória longa, que o quanto que ele de alimento que ele produz, que ele, né, se alimenta, tanto de alimento que ele consome, tanto de água. Para que serve a orelha dele? Que é para refrescar, tá certo? Refrescar o corpo. Então esse texto ele tem que ter a apresentação de dados. Você está falando sobre o elefante, tem que falar tudo sobre o elefante. Se você estivesse lendo um texto informativo sobre o professor Francisco, vocês iam ter que dizer assim: o professor Francisco, ele é barbudo, careca e muito chato na sala de aula. Você tem que fazer um texto, tem que fazer assim, texto informativo, beleza? Então tem que informar todos os dados das pessoas, todas as informações, explicar cada informação. Aí outra função do texto informativo aqui é transmitir saberes de forma organizada. Você não pode colocar lá tudo bagunçado. Tem que organizar. Eu quero saber o que é o elefante, de que família que ele é, como que ele se alimenta, para que serve a orelha, para que serve a... Você tem que organizar as informações. Vocês viram lá que as informações do texto informativo, eu fui até, agora falei informação, texto informativo até repetitivo, mas é para isso mesmo. Tem que organizar as informações, para organizar todas as informações aí do texto. Tem que ser todas organizadas. Estão me ouvindo? Estão me vendo? Estão vendo a tela aí? Beleza. Posso ir para a próxima tela? Entenderam para que serve o teste informativo? Para informar. E tem que ser organizado. Tá certo? A intenção dele é informar de maneira e explicar todos os dados daquele tema que está sendo citado e transmitir os saberes de forma organizada. Transmitir os saberes de forma organizada. Você vai ter que transmitir isso, porque vocês vão produzir um texto informativo para mim depois. Então tem que transmitir os saberes de forma organizada. Não bagunça o texto, não. Linguagem e construção. Tá certo? Qual é a linguagem e construção? Linguagem, o texto também tem linguagem e construção. Essa linguagem do texto, ela tem que ser uma linguagem, linguagem mais planejada e formal. Eu não posso falar assim, nós vai, nós foi, nós fumo, nós é jeca, nós é... Não, a linguagem ela tem que ser formal. Linguagem formal é de maneira escrever, de maneira correta, de maneira formal. Nós fomos, nós iremos, nós faremos. Formal. A linguagem formal é essa linguagem correta, usando os verbos, concordando com o substantivo. Certo? Não pode colocar nós vai. Aí não é linguagem formal. Isso é, além de ser erro de português, mas aí algumas linguagens elas são informais. Por exemplo, lá no Nordeste fala oxente, caba da peste. Isso aí não está errado, mas é uma linguagem regional. Ela não é uma linguagem informal. Eu não posso escrever um artigo científico sobre o elefante colocando linguagem da minha linguagem. Aí doido, o elefante é um bicho muito maluco, muito doido. Não pode. A linguagem tem que ser formal. Linguagem formal é a linguagem correta. A escrita tem que ser correta. Linguagem objetiva, clara e precisa. Você tem que chegar lá objetiva. O elefante se alimenta de 2 toneladas de alimento. Você não pode ficar colocando lá, eu acho, me falaram, disseram. Não pode fazer isso. Você tem que colocar de maneira precisa. O elefante se alimenta de tanta tonelada, clara e precisa. A pessoa que vai ler o texto, ela tem que entender. Você está informando para ela, ela tem que entender, tem que ser de maneira bem precisa. Tá? O uso dos termos científicos e descrições em imagem, ou seja, você tem que colocar o termo científico. Você lembra lá que vocês leram o texto do elefante e vocês colocaram lá o significado da palavra elefante, que é um substantivo. Vocês colocaram lá que existe vários elefantes, da onde a origem do elefante, o nome científico do elefante, a descrição. E para você chamar a atenção
do leitor tem que ter imagem. Texto informativo, não tem como você fazer texto informativo sem imagem, porque é a imagem que vai chamar a atenção do leitor. Tá certo? Então, presta atenção na hora que vocês forem produzir o texto científico de vocês, que vocês vão ter que ter tudo isso aqui. Alguém pode me perguntar, professor, mas o que eu preciso copiar? Não, eu vou mandar os slides lá no grupo, certo? Aí você salva ele no seu celular, que a hora que você precisar do texto científico, de produzir o texto científico, você vai ter todas as informações aqui, beleza? Então agora, o leitor, para você ler um texto científico que você entender, o que o leitor tem que fazer? O leitor somos nós que estávamos lendo o texto. Tem que ter, interessado em ampliar seus conhecimentos, estudar e fazer pesquisa. Olha só, você tem que ter, você precisa ter essa intenção. Para você ler um texto, informativo, você precisa ter interesse no texto, em ampliar seus conhecimentos. Tem alguém com o microfone ligado aí. Ampliar seus conhecimentos, você precisa estudar e fazer pesquisa. Vocês têm que fazer pesquisa sobre aquele tema. Entendeu? Eu vou escrever sobre o texto informativo sobre a Covid-19. Você precisa ter o interesse de aprender, precisa ampliar seus conhecimentos, você tem que ampliar. Para isso você precisa estudar sobre o tema e você precisa fazer uma pesquisa sobre a Covid. O professor, lembra que o professor explicou para vocês sobre a Covid-19? Eu tive que ir lá, pesquisar os dados, saber o que é a doença, tudo certinho. É só um exemplo que o professor está dando para vocês sobre como você produz um texto informativo, que é o nosso tema da nossa aula. Aí agora vamos para a nossa aula hoje, a aula de hoje, sobre outras linguagens. Ou seja, o texto é informativo, mas nós temos outras linguagens encontradas dentro do texto. O uso do sufixo, olha só, adjetivo e a elocução adjetiva. Deixa eu dar uma olhada aqui, elocuções adjetivas, tá certo. Estava achando que tinha algum erro aqui. Então o que está acontecendo? O que acontece? O que é o adjetivo? O elefante é grandão, olha só, grandão, o grandão do elefante, ele é um adjetivo, tá certo? Não vou colocar o grandão não, porque eu tô dando spoiler já do próximo slide. Ô professor, hein? Dando spoiler para vocês, é por isso que fica tudo muito fácil. O elefante é grande, grande é um adjetivo do elefante. O elefante é o quê? Ele é grande, então é um adjetivo, tá certo? Aí sobre a locução adjetiva, né? Aí você vai usar o sufixo de, em, des, in. Então vamos lá. O elefante é desajeitado. Olha só, o elefante é desajeitado. O desajeitado do elefante é uma locução adjetiva, porque o elefante é ajeitado. Aí você colocou antes da palavra ajeitado, que era o adjetivo ajeitado, você colocou o desajeitado. Então você usou o sufixo desajeitado. Então virou uma locução adjetiva. Tá certo? A locução adjetiva ela sempre usa do adjetivo, usa um sufixo ou um prefixo. Então tá certo? Então olha só, o elefante é ajeitado. Aí se você quiser, o professor vai pedir, eu quero uma locução adjetiva. Você coloca, o elefante é desajeitado. Tá certo? Beleza? Então essa é a locução adjetiva. O adjetivo vem sem sufixo, normal. Quando você colocar quando você colocar de, quando você colocar in, aí é uma locução adjetiva. Tá certo? O adjetivo é a qualidade que você dá ao elefante. O elefante é bom de memória, tem uma memória boa. O elefante tem uma memória boa. Então, a memória do elefante é muito boa. Então, você coloca lá que o elefante é o adjetivo do elefante. O elefante é bonito. Você vai colocar adjetivo. O elefante é desajeitado. É locução adjetiva. Beleza? Próxima. Grau das palavras. Essa aqui, galera, é o que vocês vão fazer no texto agora no quadrinho. Tá certo? Vamos fazer no quadrinho. O aumentativo e o diminutivo. Exemplo, largato, largatão, aumentativo.
Exemplo de diminutivo: largato, largatinho, diminutivo. É o que vocês vão aprender agora no nosso texto, que vai começar a leitura agora da... Quem foi que ficou para fazer a primeira leitura? Continuar, pode continuar. Eu tô falando para continuar aqui, que é pro meu menino que ele tá gravando a aula aqui. Quem vai ficar? Mariana. Pode ler, Mariana. Pode começar a sua leitura. Mariana. Tá, deixa eu colocar o fone aqui. Beleza? Vai.